Olá, na edição de hoje do Repórter Setorial, você confere. Em 2017, mais de 20 mil postos de emprego foram fechados no país. Febre amarela, filas longas para vacina continuam em vários locais. Saiba como se comportar durante uma entrevista de emprego. E ainda... Olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto delicadíssimo, que é a questão de como criar irmãos, né? E você, se não tem aí uma relação assim, certamente conhece alguém, tem algum parente. Aviso que a Tamires Carrasco, psicóloga, está aqui hoje para falar sobre esse assunto tão delicado e tão sensível. Já, aqui. Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Repórter Setorial. Dizem que o sorriso é o cartão de visita de uma pessoa. Hoje vamos saber mais sobre o dentista, profissional que cuida do sorriso das pessoas. A forma de trabalho de um odontologista, como se destacar nesta carreira escolhida por milhares de jovens. Eles iniciam a trajetória pensando na prática, no consultório. Mas é na sala de aula que precisam passar boa parte dos primeiros semestres do curso de odontologia. É aqui que aprendem o fundamental sobre a anatomia dental para no futuro cuidarem da saúde bucal dos pacientes. Hoje o curso de odontologia ele compreende 5 anos, o que equivale a 10 semestres, né, totalizando 4.800 horas. Dessas 4.800 horas, 1.000 horas são de estágio, que corresponde ao atendimento clínico. As demais, aulas teóricas e também aulas práticas laboratoriais. São 5 anos estudando disciplinas voltadas à preparação do profissional que precisa estar em constante pesquisa. Ter uma carreira estável, garantia de vagas no mercado de trabalho e possibilidades de atender em vários consultórios estão dentre as possibilidades que atrai Luana. Sim, eu acho muito interessante a área da saúde em geral. Nós temos que observar o paciente como um todo, ele é um ser humano, não é só uma boca. E o dentista que tem como privilégio cuidar da curva mais bonita da pessoa, que é o sorriso. Mas antes é preciso entender o perfil necessário desta profissão. Atendimento ao público, de cuidar do ser humano, de atender e de ter esse contato, né? E ter uma afinidade com a área da saúde, que é uma área que exige não só conhecimento técnico, científico, mas também uma relação humana com os pacientes. Nessa área, sempre há atualizações. As especialidades são muitas. Hoje, o Conselho Regional de Odontologia ele tem registrado mais de 20 especialidades. As mais recentes, elas incluem a odontogeriatria, que é o atendimento aos pacientes da terceira idade, odontologia hospitalar, laser, né? A especialidade em laser, então são as especialidades mais novas. Constantemente, de acordo com as necessidades do mercado, novas tecnologias, novos conceitos vão surgindo e essas especialidades vão sendo agregadas. Com as experiências vividas ainda na faculdade, mostram para esses jovens que a prevenção é sempre o melhor caminho. A gente atende adultos na clínica, né? E eles chegam em casos de desdentado. Aí a gente fala, mas o que aconteceu, né? O que faltou? Qual foi o cuidado? Aí eles dizem, eu morria de medo de dentista. Ou eu fui na infância no dentista e teve algum trauma, nunca mais voltei. Eu já peguei um paciente assim, que ele tinha 1 ou 2 dentinhos para a gente extrair, aí era prótese total, não tinha mais o que fazer. Então aqui na faculdade a gente tenta pensar o quê? É a prevenção, é desde o começo. Como em todos os lugares deveria ser assim também. A criança é o nosso bem maior. Se a gente tratar a criança hoje, a gente vai ter menos problemas com os adultos futuramente. Isso seja na educação e também serve para a saúde, com toda certeza. As inscrições para concorrer às bolsas oferecidas pelo ProUni começam nesta terça-feira. As vagas disponíveis já foram divulgadas pelo MEC. Neste primeiro semestre de 2018, serão ofertadas quase 243 mil vagas, espalhadas em mais de 2.900 instituições de ensino.
Os cursos à distância terão 37 mil bolsas integrais disponíveis. Para o ensino presencial, serão 113 mil bolsas integrais e 129 mil parciais. Para as integrais, podem se candidatar os alunos que tenham renda familiar mensal de, no máximo, um salário mínimo e meio. Já as parciais são para aqueles com renda de até 3 salários mínimos. Na inscrição, o aluno pode se candidatar a 2 opções de curso. Quem quiser concorrer às vagas deve cumprir pelo menos um dos seguintes requisitos, comprovando que tem necessidade do benefício: ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular, mas com bolsa integral. Também se encaixam no perfil os candidatos que tenham feito parte do ensino médio em escola particular, mas também como bolsista integral, os que têm deficiência e professores da rede pública de ensino. As inscrições vão até 9 de fevereiro e a primeira chamada será divulgada no dia 12 do mesmo mês. Em 2017, foram fechados no Brasil mais de 20 mil postos de trabalho. Saiba o porquê dessas ocorrências e como a economia pode influenciar nessas questões. Na economia, alguns indicadores são usados como termômetro para mostrar como estão as finanças do país. Esses indicadores isolados acabam confundindo se um dado é bom ou ruim. Por exemplo, se a inflação diminui, significa que os preços estão subindo menos, o que à primeira vista parece muito bom. Mostra que o consumidor pode comprar mais itens do que comprava antes com a mesma quantidade de dinheiro, e isso movimenta a economia. Mas se a inflação baixa aparece em um momento de desemprego muito alto, o cenário muda. Significa que muitos brasileiros deixaram de receber salário, o que diminui a renda familiar, então o pouco dinheiro que essa família recebe vai ser para pagar as contas básicas, ou seja, nada de comer fora, nada de passeios no shopping ou de ir às compras. Se o consumidor compra menos, a procura é menor, e aí sobra produto nas prateleiras e o comerciante precisa baixar o preço dessa mercadoria para não perder o investimento. Aí os preços caem. Só que esse comerciante pede menos produtos das fábricas, já que não sabe se vai vender tudo. E se a indústria produz menos, ela não precisa de tantos funcionários trabalhando. Resultado, mais desemprego. E foi exatamente isso que aconteceu em 2017. O Brasil fechou mais de 20 mil postos de trabalho. Apesar do desempenho do governo com a lei de terceirização e a reforma trabalhista, que entraram em vigor com a promessa de que seriam a solução para o desemprego. Apesar dos dados do CAGED, o governo segue otimista para 2018. Esse resultado, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista analítico, ele significa uma estabilidade do emprego. Então, 2017 sinaliza, né, a interrupção do movimento de queda de emprego, deu um saldo próximo da estabilidade, o que aponta para 2018 perspectivas bastante alvissareiras de crescimento de saldo positivo do emprego. De acordo com o governo federal, entre os dias 19 e 20 de fevereiro, a Câmara dos Deputados deve votar a reforma da Previdência. O recesso do Congresso já está chegando ao fim e no início do ano parlamentar, todos os esforços vão ser dedicados para a aprovação da reforma da Previdência. Desde o ano passado que o governo vem anunciando que nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, a Câmara dos Deputados vai se dedicar à votação da reforma e bater o martelo sobre o projeto que altera as leis previdenciárias. Houve um desencontro de informações por parte do governo sobre a data de votação da proposta, mas o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, foi taxativo quando afirmou que não existia outra possibilidade a não ser debater o projeto em fevereiro deste ano. A insegurança do governo é votar e não ter o apoio suficiente para aprovar a proposta, já que o ano é de eleições e a reforma não agrada em nada o povo brasileiro. São necessários 308 votos dos 512 deputados para aprovar o texto. Na tentativa de conseguir mais apoio, o governo anunciou que o Planalto está aberto ao diálogo e que pode fazer alterações no texto da proposta de emenda à Constituição. Nosso governo é um governo de diálogo. Então, nós em nenhum momento colocamos que estávamos fechados a qualquer possibilidade de diálogo. O que nós não queremos é aquela conversa que não leva a lugar nenhum. Ideias que não tragam consigo compromisso, que não tragam consigo responsabilidade de apoio, que não tragam consigo votos. Nos sendo
trazida alguma proposta que não interfira nesse princípio, ou seja, regime previdenciário igual para todos os brasileiros e uma idade mínima, nós receberemos essa proposta com respeito. Existem 2 pontos que para o Palácio do Planalto são cruciais para conter os gastos com a Previdência e que não podem ser mudados. São as propostas que alteram a idade mínima para a aposentadoria e o fim dos privilégios. Apesar de no calendário oficial a votação da reforma da Previdência está marcada para o dia 19, a partir do dia 5, quando o Congresso volta aos trabalhos, o presidente da Câmara dos Deputados deve dar início às discussões sobre a PEC. Vamos ao comentário de hoje. Amigos, hoje vou falar sobre dieta, mas uma dieta diferente, né? É a dieta Friboi. Vejam vocês que esses irmãos, Batista Friboi lá, eles emagreceram 32 quilos em 5 meses. Isso depois de empanturrar a gente de gordura naquelas caixinhas de lasanha e os embutidos que foram condenados aí pela Operação Carne Fraca. É que a sopita lá do presídio está fazendo que os dois emagreçam. É uma dieta interessante, né? Agora, não tiveram a mesma sorte do Sérgio Cabral Filho. O Sérgio Cabral Filho foi transferido do Benfica IN para Curitiba de castigo e passou lá um tempo na solitária, né? Aquele período inicial que todo preso tem quando chega num lugar novo. E aí, como ele teve bom comportamento, o juiz mandou liberar as mesmas mordomias que ele tinha em Benfica, televisão, comidinha especial. Que coisa interessante, né? A lei brasileira diz que todos são iguais perante a lei, mas que existem alguns que são mais iguais que os outros. Ah, isso tem. Depois do intervalo, você confere no Repórter Setorial. Censo escolar divulgado pelo MEC aponta que cresceu o número de matrículas em creches e no ensino médio integral. No próximo bloco.